Olá, bem-vindos ao podcast Interculturalidades do Mestrado Profissional em Comunicação Intercultural nas Organizações. Meu nome é Suelen Romani, eu sou jornalista e mestranda em Comunicação Intercultural nas Organizações. Aqui comigo estão os meus colegas, as minhas colegas, Ludmila Gil, online, e Andréia Oliveira. E o nosso professor Sérgio Besserman. Boa noite, professor, e muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, uma alegria imensa estar com vocês aqui. O professor Sérgio Besserman foi presidente do Instituto Jardim Botânico entre 2016 e 2020. Retornou em 2023 e atualmente dirige o Instituto. Em outubro de 2020, tornou-se coordenador estratégico da ONG Climate Reality Project, Seção Brasil. É professor do Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro e integra conselhos de diversas organizações não governamentais, entre as quais a Conservation International, o WWF, a Fundação Roberto Marinho, o FUNBio, a Sustainable Development Solutions Network Brasil e Um Só Planeta, bem como o Comitê Científico do Museu do Amanhã e o Conselho Consultivo do Censo Demográfico do IBGE. Sérgio Besserman Viana ingressou no BNDES em 1987 ao obter o prêmio BNDES para dissertações de mestrado e assumiu a diretoria de planejamento do banco entre 1996 e 1999. Participou do Executive Program on Climate Change and Development no Harvard Institute for International Development da Harvard University. Presidiu o IBGE de 1999 a 2003 e o Instituto Pereira Passos de 2005 a 2008 e de 2015 a 2016. Presidiu o grupo de trabalho da cidade para o Rio Plus 20 e, em 2014, para o assessoramento do prefeito Eduardo Paes no exercício da presidência do C40, Grupo de Liderança Climática, uma rede de prefeitos das principais cidades do mundo voltada para enfrentar a crise climática. Que currículo, hein, professor? Um grande amigo, um dos maiores filósofos do Brasil, Leandro Conde, já falecido, uma vez disse que se uma pessoa quer mostrar quem é, não devia nunca entregar o currículum vitae. Porque o currículo vitae é uma seleção editada do que deu certo. Olha. Se ela quer mostrar quem é, devia entregar o currículo mortis. Não, eu tentei, mas daquele jeito não deu, também nunca mais fiz igual. Tá? Muito bem. Então, eu vou começar, professor, te fazendo uma pergunta que é a seguinte. Como diferentes contextos culturais interpretam o conceito de sustentabilidade e quais são os principais desafios para promover uma mediação intercultural eficaz nesse campo? Sustentabilidade é uma palavra útil, mas é um guarda-chuva muito, muito amplo. Ali cabe desde pequenas práticas até as grandes questões da humanidade do século XXI, que, por incrível que pareça, não é inteligência artificial, não é o declínio de um império e a nova governança global, mas a vida de todos nós, especialmente os mais jovens, será marcada, não há mais o que fazer, pela grande crise ecológica, pela crise climática e pela crise de biodiversidade. Então, sustentabilidade abrange tudo isso. Cada organização, cada pessoa, cada visão de mundo, cada conjunto de desejos das pessoas vai definir o que significa sustentabilidade para ela, não do ponto de vista de um entendimento intelectual. Sustentabilidade é isso, porque isso não existe. Mas do ponto de vista daquilo que tem a ver com a sua própria realidade ou com a sua vontade de transformar essa realidade. Tudo isso cabe dentro do guarda-chuva de sustentabilidade. Perfeito.
Perfeito, professor. Sou Andréia, mestranda aqui do nosso curso de comunicação profissional. E eu gostaria de perguntar para o senhor como a mediação cultural pode ser útil para a articulação de interesses globais na área de sustentabilidade. Essa, vamos dizer assim, união de... Aí tem muitos jeitos de se expressar, de forças políticas ou de formas de pensar, ela é fundamental. Porque não se trata, no enfrentamento dessas duas crises gravíssimas e muitas outras, propriamente de razão, pensamento racional. Nós já sabemos. Não se trata de desafio tecnológico, claro que ciência e tecnologia são indispensáveis, mas nós já sabemos tudo, que nós já temos em mão todas as tecnologias para transformar e evitar os piores cenários de aquecimento global, por exemplo. Falta transformar a história do jeito que somos hoje, onde o que move tudo e todos é a ambição de crescimento e a ganância. Onde dinheiro não é uma coisa ruim, não. Todo mundo quer e precisa e todos têm direito. Mas ele é cego e surdo aos valores. Nós, humanos, construímos essa instituição chamada mercado para ela ser hipereficiente na alocação de recursos na direção do crescimento. Isso é maravilhoso. 100 anos atrás não tinha antibiótico. Mas, por outro lado, é uma instituição que é cega e surda a outros valores. Os outros valores têm que ser levados a ela de fora para dentro. Você tem que pegar, existe o que se chamam externalidades, em teoria econômica, externalidades, e levá-las para dentro do mercado, de modo que isso seja precificado. Hoje, por exemplo, precificar o custo de esquentar o planeta. E aqui não tem bom, mal. Eu, por exemplo, adoro cachorro. O cachorro esquenta muito o planeta. Tem que comprar ração, essa ração é transportada, tem shampoo, tem milhões de coisas. Bota preço. E aí eu vou escolher se eu prefiro o luxo de comprar um terno X ou se eu prefiro o salame, o Charles e a belga. E cada um assim. Mas o mercado não faz isso sozinho. A jornada de trabalho era 16 horas. Muita luta sindical, Inglaterra, etc. Reduziu para 12 horas. Muita luta, acabou 8 horas. Trabalho infantil, quando foram proibidos na Inglaterra, era parecido com a reação dos escravocratas do Brasil. Mas aí acaba tudo, a economia não aguenta. Aguenta. O único jeito é de fora para dentro. E a sua pergunta é excelente porque diversas culturas têm formas decorrentes não de intelectualidades, mas de suas histórias, de entender a relação entre a humanidade e a natureza diferentes. E esse é um jeito maravilhoso de quebrar a caixinha. De trazer de fora para dentro do mercado valores que sozinho não vão entrar. Então, quando meu amigo Ailton Krenak escreve Ideias para evitar o fim do mundo, ele não está dizendo que ele não gosta de celular, ele usa celular. Não que nem, não desse jeito bitolado de... Mas ele está dizendo, olha, meu povo pensava de um jeito que isso que está acontecendo aqui não aconteceria. Outros povos ao longo do mundo, quando ancestral é todo mundo, tá? 10 mil anos atrás e é o meu avô também. Mas quando culturas são trazidas com um direito verdadeiro de fala e de escuta e mostram como elas enxergam o que está acontecendo,
Nós estamos falando de algo diferente. Há uma outra coisa muito parecida, por exemplo. Tuvalu, um país, vai deixar de existir, vai ser inundado pela elevação do nível do mar. Isso é uma coisa. Eu agradeço a sua pergunta para poder dizer que o jeito como povos, culturas ou pessoas que pensavam, intelectuais desses povos e culturas, veem de forma diferente o que é ser humano, o que é a humanidade, como ela se relaciona com a natureza, é uma das estradas melhores para quebrar a caixinha do o crescimento econômico vai resolver todos os problemas. Não, não vai. Nem vai conseguir ser crescimento. E nem é só sobre isso também, né? Exatamente, exatamente. E muitas culturas têm o fato, embora envolvidas, hoje o mundo inteiro é um mercado só, agora com vários problemas. Mas são conjunturais, é uma corcova da história. Viramos uma coisa só, é uma roda só, uma espiral só da direção do crescimento. Mas há quem, gerações ou culturas, se formaram nesse processo. Elas não conseguem ter a noção disso que você disse. Não é só isso. E há culturas e pensadores e outros que não estão nem falando da crise. Eles simplesmente, olha, não é só isso, como a gente vê outros valores, outras... Então, desse diálogo, se ele for verdadeiro, você consegue romper a caixinha que diz que vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, que vai ser bom. E às vezes é o abismo, né? Professor, ainda nesse papo do olhar externo nos ajudando a enxergar melhor algumas situações, como que o senhor enxerga a existência das empresas sobre o ESG na internacionalização? Por exemplo, empresas europeias. Então, as empresas brasileiras estão nesse processo de internacionalização, têm que suprir essas exigências externas relacionadas a ESG. O senhor vê isso como uma barreira ou uma oportunidade? Eu vejo como um passo à frente. Se for vendido, muitas vezes, é evidente que eu estou falando das situações em que environmental social governance são levadas a sério pelas companhias. Há muito, e isso é normal, não é uma crítica direta às empresas, pessoas, empresas, ONGs, etc. Há também quem esteja só levando o discurso com finalidades reputacionais ou finalidades de marketing até, e às vezes é só o discurso, que é pior ainda. Mas mesmo as que são mais sérias, e elas existem, e sim, a Europa se distinguia até pouquíssimo tempo atrás, 5 anos. Hoje a China se distingue junto no que eles estão fazendo. E esperamos que venham outros, que venham outras nações. Mas mesmo quando estão fazendo, como na Europa, na China, em muitos estados norte-americanos, muitas empresas brasileiras, isso é só um primeiro passinho. É como uma tomada de consciência, assim, a casa da qual eu faço parte está com problemas gravíssimos. Eu tenho que lidar com eles. As questões sociais não se resolvem só crescendo. Pelo contrário, a desigualdade do planeta aumentou. Há quem diga o que interessa é só a pobreza. A desigualdade faz parte do jogo. O ser humano não é assim. O mais importante é a pobreza. Ou a extrema pobreza em primeiro lugar. Porque aí é uma situação de drama. Mas nós, os humanos, os sapiens, numa tribo de um povo originário, se houvesse a desigualdade que existe no planeta ou no Brasil, o Brasil a cicatriz mais profunda da sociedade brasileira é a desigualdade.
E é uma cicatriz feia, cicatriz horrorosa. Numa comunidade de um povo originário, se houvesse uma desigualdade igual, ela não haveria, porque alguém estaria já enforcado numa árvore antes da coisa acontecer. Então, são níveis de... A desigualdade não é só de dinheiro, é de poder também. Eu, de 2 em 2 anos, vou lá e deposito o voto. O senhor, proprietário de uma ITEC global, exerce um poder político extraordinário sobre a vida de 8 bilhões de pessoas sem ter tido um voto. Então, nós temos Então, ESG é importante, é um passo à frente, mas o principal é quebrar a caixinha, procurar uma visão de mundo que não acho decente que nem eu nem ninguém diga o certo é isso, o certo é esse, o caminho é esse, o caminho é aquele. Isso resultará do processo histórico o mais livre, o mais transparente possível, mas que tenha uma visão de mundo por detrás, que tenha um diagnóstico. Por que a história nos trouxe até aqui? Por que isso está acontecendo? Eu acho que um bom caminho é esse. E você? Esse passo ESG não deu ainda. Em lugar nenhum. E nem dará espontaneamente. Virá com as demandas da história ou os problemas. E como que você percebe, você lida com as resistências culturais sobre esses temas urgentes, né, como o meio ambiente, as desigualdades dentro das organizações? Durante um bom tempo, inclusive o Climate Rally Project, que é a organização do vice-presidente Al Gore, né, no mundo todo, corretamente dizia: a forma de tocar as pessoas é ir à vida delas, ir aos problemas delas. Aqui inunda. Meu avô tem esse problema de saúde, quando faz muito calor, ele está sob risco de vida. Ou aqui cai a rede toda hora. Eu vou fazer um transplante aqui para a sua pergunta, para como a gente toca as organizações. Se o que a ciência, no seu mainstream, não na fronteira, no que ninguém mais discorda, todo mundo está a nos dizer sobre, principalmente a crise climática, porque ela é mais rápida, é mais urgente, tanto que a gente fala emergência climática. Sim. É aceito. É aceito não no sentido de é a verdade. A verdade, vamos aprender muita coisa a mais ainda, etc. e tal, e é sempre assim. Mas se o que ela está dizendo for simplesmente aceito, ou seja, que estamos à beira de uma grande catástrofe, a minha forma como economista, sem valorizar demais economista, tá? Eu vou lembrar, eu sou irmão do Bussunda, do grupo humorístico Cacete Planeta. E uma vez ele, numa festa na casa dele, ele era tímido, mas com os amigos não, só tinha amigo lá, ele de um lado, bem longe da sala, ele grita assim: todo economista brasileiro é careca. Aí, ô Sérgio, todo economista brasileiro é careca. E fez aquele silêncio, que já viram que via piada, situação, mas eu já estava vendido, né? Então, ô Cláudio, por que você está dizendo isso? Aí ele passa a mão na cabeça e diz assim: 30 anos, todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Ai, meu Deus, errei de novo. Então, eu sei muita, mas é a minha formação, junto com a de cientista. Hoje eu sou um cientista do clima também. E história, filosofia, isso foi a minha vida sempre, desde muito pequenininho. Geografia. A melhor forma de tocar as empresas é dizer: olha, se isso que a ciência está dizendo for verdade, e a inação
Porque cada ano a gente bate o recorde de emissão de gases de efeito estufa. Então, você diz, eu faço isso, eu faço aquilo outro, ótimo. Parabéns. Mas a cada ano a gente bate o recorde. Então, no conjunto, nós estamos perdendo de 7-1. Se vocês me permitirem, mais uma vez, a imagem que eu uso um pouco é assim, tem um leão na savana correndo atrás de um sujeito, um soldado lá, e eu estou faminto, veloz, babando de fome. Eu estou num daqueles porta-aviões norte-americanos que vê uma pulga num cachorro. E ele tem um microfone. Eu pergunto, John, como é que estão as coisas? E ele respondeu, eu estou correndo. Eu sou carioca, vou dizer para ele, John, que você está correndo, eu sei. O que eu quero saber é que se você está correndo mais do que o leão ou menos do que o leão. E a distância. Se for menos e estiver pertinho, senta, relaxa, morra em paz. Deixa o leão te comer, em vez de morrer suado, correndo de um lado para o outro. Cansado e tal. Se tem uma chance de eu te ajudar, a gente vai disparar um negócio aí, qualquer coisa, etc. Então, estamos correndo muito menos do que o leão. E a melhor forma de tocar as empresas é simplesmente dizer o seguinte, chegará um momento, e é logo ali na frente, não é mais 2100, é coisa de 10, 15, 20 anos, não dá para saber. Isso em função do que aconteceu no mundo nos últimos 5 anos. E já antecipando, se houver uma pergunta, nós sabemos o que aconteceu, ondas de calor, incêndios, inundações, etc, mas nós não sabemos por quê. É mistério para a ciência. Temos hipóteses, mas continua a ser mistério. Em algum momento, nesse horizonte de tempo, de 10 a 20 anos, os povos do mundo, voltando à interculturalidade, as pessoas do mundo, os pensamentos, vão dizer, escuta, acabou. O mercado sempre antecipa essas coisas, precifica por antecipação. E nós vamos estar diante de uma crise financeira que vai fazer 1929 ou 2008 parecer uma brincadeira de criança da hora em que os fósseis... Tem que parar os fósseis, tem que parar. Não pode parar os fósseis. Não, tem que fazer transição energética justa. Esse justa, se a gente destrinchar, não é a coisa, o que está virando. Sim, meu amigo, mas olha o que a ciência está dizendo. E aí o mercado vai... Uma hora o mercado vai olhar e vai dizer, ipa, vai parar e vai ter que ser bruscamente, sem phasing out. Eu não sei por que economistas têm fetichismo de uma imagem que é aterrissagem suave. Já não tem mais tempo de aterrissagem suave. A sua empresa vai quebrar. Vai deixar de existir. Se você não se preparar para isso. Assim como se você for um aposentado todo investido em fósseis, vai vender cocada na rua, como o povo trabalhador tem que fazer quando não tem outra opção. Então, agora, a melhor forma de tocar as empresas sempre foi muito difícil. Você está naquele processo. São tempos diferentes. Sim. O tempo da solução de um problema dessa magnitude é décadas. Já perdemos 34 anos sem fazer nada. No sentido, fizemos muita coisa, mas o leão está cada vez mais perto. O tempo do CEO, do bônus dele, é o fim do ano. É o balancete trimestral e o balanço do fim do ano. O tempo do acionista é o dividendo do fim do ano. O tempo do governante, do tomador de decisão, do plano público, é a eleição daqui a 2 anos no máximo, ou daqui a pouco. Isso tem impedido. Essa é a razão pela qual a gente está perdendo de 7-1. Não é uma questão de falta de consciência, é que o sistema mesmo impõe e tem essa dificuldade dos tempos diferentes. Como é que nós vamos superar isso? Não sei. Mas vamos. E eu queria que o senhor conversasse, falasse um pouco sobre essa questão da sustentabilidade como uma questão de sobrevivência e não apenas reputacional na comunicação das organizações. Bom, a primeira coisa é não
a situação é crítica demais para alguém, aqui falando, agora vamos falar do ponto de vista do interesse da organização, da companhia. Sem valores, sem o fato que eu dediquei minha vida à questão climática, sem nada disso. O interesse da companhia. As coisas mudaram muito rapidamente com o que aconteceu nos 5 últimos anos e não foi processado pelas companhias nem no Brasil, nem no mundo. Elas continuam a trabalhar com o último relatório da IPCC, o AR6, que já foi dramático, contundente, explícito e tal, mas não estamos mais falando daquela realidade. Nós agora estamos frente a uma outra realidade. Nós falávamos em evitar 1,5 graus Celsius até 2100. 1 grau Celsius como temperatura, aumento da temperatura média do planeta em relação aos tempos pré-industriais, vai ocorrer na década de 30 e vai ocorrer, não tem mais como não ocorrer. Então, são situações completamente diferentes. Do ponto de vista de gestão de risco, que faz parte, obviamente, de qualquer cálculo econômico ou financeiro decente, é indispensável não só estudos de impactos diretos, estudos de impactos indiretos, por exemplo, se você se entesourar em petróleo e, de repente, subitamente o mundo percebe que, bom, eu vou morrer, então... E que mundo será esse? As companhias têm que abandonar o pensamento linear e incorporar isso que a gente chama de governance. Não só aquilo no qual elas já são muito boas, algumas, a maioria. Excelência na planilha, vamos dizer assim. Vou falar que nem carioca. Tem que ter meta, tem que ter tudo muito... Mas elas têm que incorporar no governance de ESG visão estratégica, pano de fundo, entendimento, e que ele seja diverso. É igual planejamento. Nunca. Trabalho com planejamento há muito mais tempo que eu gostaria de confessar, mas vamos lá, um pouco mais de 45 anos, que eu comecei bem cedinho. Nunca nada do que a gente planeja acontece que nem a gente planeja. Agora, se você não planejou, a tua dificuldade frente aos imprevistos e coisas desse tipo, você provavelmente vai se perder. Então, façam um planejamento. Não façam um planejamento só de planilha, só de resultado. O resultado financeiro, a maximização, etc. e tal. Façam um planejamento em que considerem, de fato, visões de mundo, visões de um futuro. A história não é monotônica, nem a história das empresas, nem das cidades, nem dos países, nem das civilizações e nem das pessoas. Às vezes a gente passa 15 anos sem grandes transformações. Às vezes tem uma semana em que você casa ou descasa, em que você perdeu alguém e não sabe como vai fazer, em que você tem que decidir se vai estudar ou vai trabalhar, e aquela decisão vai moldar a sua vida. E nós estamos num momento desse. E perdendo a batalha e sem saber como vamos vencer. Só sendo humanos nós sabemos que nós vamos. Não dá para desistir, não né? Dá para desistir. Esperança não é uma coisa para cegar os olhos e dizer. Esperança é para dar força. Exato. E nós temos bons motivos para ter esperança também, porque já passamos por nunca tão graves. Recentemente, 2 anos atrás, foi publicado um paper na Science, 15 grandes cientistas do mundo, que era parecido com o que o comitê científico esse que foi criado na COP30, com o professor Hodgson, Carlos Nobre e outros, está a dizer sobre os limites do planeta. Mas eles publicaram na Science com paper review. O conteúdo do paper era uma espécie de manifesto que dizia assim: a ciência, em nenhuma de suas áreas, tem o direito de ignorar que a extinção da humanidade já está na curva de probabilidades.
Pode estar com probabilidade pequena. Está com probabilidade pequena. Mas ela está da curva de probabilidade, que a humanidade deixe de existir. Digamos que a Mackenzie nos ofereça uma viagem a Nova York para visitar o Museu de História Natural, com tudo pago de primeira classe, hotel ao lado, etc. e tal, mas a única observação é que, em vez de Mackenzie, o meu BNDES, ele é mais capaz de fazer uma coisa dessa. Eu fiz a carreira no banco. A única observação é que você vai levar sua família e que o avião tem 2% de chance de cair e morrer todo mundo. Mas vai tranquilo, tem 98% de chance de você passar um mês lindo em Nova York. Quem pega esse avião? Ninguém pega. Ninguém pega. Ninguém. Eu não pego. Eu não pegaria. O paper desses cientistas simplesmente está dizendo: nós estamos nesse avião. Uhum. Já estamos nele. Então, é uma situação inédita na história da humanidade. Pela primeira vez, a agenda não nos pertence. Antes, nós já éramos poderosos, mas não em tanto. Então, quero comércio exterior mais livre? Vamos fazer a rodada de Doha e vamos conseguir um mundo com comércio exterior mais livre? Ih, fracassou a rodada de Doha. Bom, fracassou. Daqui a 20 anos a gente tenta de novo. Ninguém podia prever que ia estar como está hoje, 2026. Mas dessa vez não. A agenda depende de uma única métrica. No caso da catástrofe climática, já dá para falar desse jeito. Eu fui acusado muito tempo de ser catastrofista, só por repetir a ciência e os relatórios de ciência. Agora eu gosto de brincar. Vem cá, a catástrofe já está garantida. E vamos discutir o tamanho dela, ou se a gente consegue evitar o colapso. Perdi um pouquinho o fio da meada. Vamos para a próxima pergunta, então. Pode fazer, Depois Ludmila. a edição nos salva. Tá certo. Dessa catástrofe, eu vou compartilhar uma história do fim do mundo, do fim dos tempos, para interpretar essa cena. Acho que ano passado eu fui a uma reunião em Dubai. E Dubai tem um museu como se fosse um museu do futuro, né? O Museu de Dubai. E teve uma cena que eu vou descrever, e eu peço que você me ajude a descrever, porque para mim foi desconcertante. Tem um andar do museu que eles mostram como que a tecnologia vai solucionar os problemas climáticos. E acho que a mensagem é tipo assim: não tem que ter medo dos problemas climáticos. A tecnologia vai dar conta disso. E aí você entra numa sala no museu, que é a Amazônia. E aí está escrito lá, em 2050, depois do grande desastre, a Amazônia se recuperou. Só que como que o museu mostra a Amazônia recuperada? É porque a tecnologia conseguiu ressuscitar a floresta, criou plantas à prova de fogo, à prova de todos os desastres. E você está no meio de uma floresta dentro desse museu, com essas super plantas. E eu, como brasileira, comecei a ficar passando mal dentro daquela sala. E do meu lado tinha uma mulher do Panamá, indígena, que até foi na reunião da COP30. E aí ela falou assim, junto comigo, assistindo aquilo: mas a Amazônia é casa de pessoas. Tem pessoas que moram aqui. Porque em todo momento o que se via ali era tecnologia. Mas não tinha mais pessoas na Amazônia. Aquele comentário dela, para mim, foi a cultura dialogando com a tecnologia. A tecnologia, tipo assim, eu vou dar conta de tudo. E a cultura falando, será? Acho que não. Como que o senhor interpreta essa mensagem que esse museu estava querendo passar? Porque Dubai tem 170 nacionalidades, né? Que mensagem é essa para o mundo? A gente tem que tomar cuidado, né? Maravilha, Ludmila.
Eu até como um dos... Meu nome está lá como consultor, tal, do criador do Museu do Amanhã, porque foi o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro que depois fez surgir outros 18 museus, Museu do Futuro, etc. Tal. Fico chocado. Se eu tivesse passado por essa experiência que você passou, eu não estaria aqui, eu estaria preso em Dubai, eu tinha quebrado tudo. Não vai mentir na minha cara desse jeito, não. Agora, a forma de, em vez de simplesmente fazer uma observação adjetiva, isso é mentira. Vamos dar duas machadadas, uma micro e uma macro, para destruir essa construção que só leva à inação. O que eles querem é vender o petróleo até a última gota. Ponto, acabou. A machadada primeira é a seguinte: nós já temos todas as tecnologias para evitar o que vai acontecer, já não é mais possível evitar. É possível evitar o tamanho do desastre. Tá? Uma coisa é bater com um carro e quebrar o braço, outra coisa é morrer a família inteira do braço. Isso aí ainda está em discussão. Agora, se que o carro vai bater, vai bater. Isso aí, e na velocidade que nós estamos indo, vai morrer todo mundo. Mas dá tempo. Nós já temos as tecnologias desde 92, desde a Rio 92. Nós já sabemos o que fazer. Mas o mercado se move pelos preços. E nada disso está no preço. Quem faz sustentabilidade hoje gasta mais do que quem não faz. Porque o valor de salvar as vidas, o valor de evitar o aquecimento do planeta, não está no preço das coisas. Vou ser brutal para partir para a machadada macro. Nas COPs a gente discute o financiamento para a transição energética, tem que ser já foi definido 300 bilhões no papel. Ninguém sabe de onde é que vem $1 e para onde vai $1 só desses 300. Mas tem uma luta porque tem que ser 1 trilhão e 300 milhões. A gente discute os valores do financiamento, a adaptação para os povos mais pobres. Aí já tem 300 bilhões por ano, né, que vai ser necessário. Mas, de novo, é só papel, ninguém sabe um único dólar, etc. Eu fico olhando isso, eu fico assim, completamente abismado. Você sabe quanto o mundo usa do seu dinheiro como contribuinte, de nós aqui, do meu, de todos, para subsidiar, ou seja, para distorcer os preços da economia de mercado global, de modo a que o planeta aqueça muito mais rápido, para que morra muito mais gente, o bem-estar diminua, etc. e tal, subsidiando os fósseis. 7 trilhões de dólares por ano. Ou seja, para decidir se é 1 trilhão tal, e botar num papel e não acontecer nada, já estamos há 10 anos discutindo isso nas COPs. Todo ano, 7 trilhões de dólares são tirados das pessoas e das empresas, que não sejam fósseis também, pode-se dizer, para subsidiar os fósseis. Então, nós estamos diante de uma situação... Agora, tem a machadada macro. Eu gosto de... A caixinha hoje não é mais para abrir um buraquinho, não. É para machadear a caixinha mental toda. A gente diz assim, as utopias acabaram. De fato, as narrativas do século XX, o socialismo real, soviético, aquilo era totalitarismo, assassinato de milhões de pessoas. Mas também a narrativa do Estado mínimo, do mercado sozinho, morreu de morte morrida com estaca de madeira no coração do vampiro em 2008. E se o Estado, em 2008, o Estado é mais ou menos 20% do PIB global. Se ele fosse 3%, como em 29, ninguém tinha salvo o sistema financeiro, não. Era igual 29, era o crash. Todo mundo perdia tudo. 3% do PIB tinha poder para salvar nada. Em 2008, salvaram primeiro o Lehman Brothers, depois veio essa liquidez extraordinária e foi possível evitar o crash financeiro. O mercado é uma instituição. Para a instituição crescer, cresce junto o Estado. Então, o mito de que o crescimento econômico, sozinho, por si só, e que o mercado sendo deixado
não mexam, não tragam coisas de fora para cá, etc. Tal, que ele vai encontrar as soluções. Não, ele não vai, ele vai trabalhar com os preços existentes. Isso é uma utopia. Eu aprendi isso de uma maneira bonita. Eu comprei um livro antes do ano 2000, tinha aquela história do bug do milênio e também o milenarismo, o mundo vai acabar, aquelas coisas. E eu compro um livro que era Entrevista sobre o Final dos Tempos. Eu comprei por causa de 3 autores. Oliver Sacks, um grande psiquiatra e escritor do século passado. Qualquer livro dele é maravilhoso, pode comprar e ler. Stephen Jay Gould, o maior disseminador da ciência do século passado, junto com Carl Sagan, ele na área biológica. E Humberto Eco, preciso falar nada. Vinha junto um tal de Jean-Claude Bernardet. Eu digo um tal porque na minha ignorância eu não sabia quem era, hoje eu sei. É o roteirista dos filmes de Buñuel e é um grande... E ele então diz isso, dizem que as utopias acabaram, está todo mundo mergulhado... É que quem está na utopia não acha que aquilo é uma utopia. Ele acha que é o stalinista convicto. Ele não acha que ele é o assassino de milhões. Ele acha que ele vai construir o mundo novo e o homem novo, que não é ganancioso, etc. E tal. O cara do mercado mínimo, etc. Ele não é o avarento de mulher. Ele acha, ele acredita que aquilo... Nós estamos, diz o Bernardet, e aprendi com ele faleceu recentemente, nunca mais parei de acompanhá-lo. Nós estamos todos imersos na utopia da técnica. Nós achamos que... E por boas razões, não é por ignorância, não. A técnica descobriu, a tecnicociência descobriu o antibiótico, acabou com a mortalidade infantil daquele jeito. A gente não vive mais 40 e poucos anos, a gente vive nem 60, a gente vive 80. Ela fez um monte de coisas. E daí? Você faz um monte de coisas e pode não conseguir fazer um monte de outras coisas também. Mas nós estamos na caixinha, na utopia, do sonho delirante de que a tecnologia sozinha é capaz... A tecnologia sozinha nem existe. A Revolução Industrial, todo mundo diz, começa com a máquina a vapor. A máquina a vapor já existia 70 anos antes de começar a primeira fase da Revolução Industrial, em 1750, e não tinha ocorrido a ninguém usar aquilo para fazer têxtil. O que mudou foi a cultura, o que mudou foram valores, o que mudou foi uma compreensão mais holística, mais sistêmica, menos linear, como as nossas mentes e, o que é pior, os nossos espíritos acabaram se tornando. E aí a gente volta para a questão da interculturalidade. E voltando para essa questão, e já finalizando o nosso podcast, eu vou te fazer uma última pergunta. A gente está terminando aqui. Eu queria saber o que você acha, né? O que você vê como a interculturalidade sendo... uma mediação cultural, como ela pode contribuir para a articulação desses interesses globais, como essa agenda ambiental? Eu acho que ela é condição, usando uma linguagem matemática, para ninguém dizer que eu contornei a pergunta, é a condição necessária. Será impossível sair dessa espiral de só o que interessa é o crescimento e dessa visão linear das coisas, se não for utilizando o que há de melhor em cada cultura, em cada visão de mundo, e sabendo capaz de distinguir e abandonar o pior também. Porque culturas são iguais a pessoas. Nós temos coisas muito boas e temos coisas muito ruins. As coisas muito ruins a gente tem que tentar, e as coisas muito boas espalhar pelo mundo. Então ela é assim, indispensável. Sem ela não ocorrerá. Isso tem um nome que eu acho meio pobre. Falam assim, decolonização, como se o que aconteceu do iluminismo até agora na Europa Ocidental tivesse só o lado ruim. Claro que teve o lado ruim. A escravidão foi uma coisa horrorosa.
a superexploração dos trabalhadores na determinada época. Pô, aliás, a lista é tão ruim que eu vou parar, mas também teve coisas maravilhosas. Pela primeira vez, a dúvida passou a valer mais do que a resposta. Uma cultura ancestral maravilhosa, se você questionar o líder religioso, um jovem disser assim, eu não concordo com nada disso, não. Aliás, vou começar a juntar gente para ver se a gente muda, porque isso aí está tudo errado. Aí ele morre. Matam ele ali na hora. As coisas não são assim. O que se exige é pensamento crítico. E um vai pensar de um jeito, o outro vai pensar igual a mim, outro vai pensar do outro jeito, e isso faz parte. O que é indispensável, e aí ESG tem que considerar isso. E o nosso professor Carlos Neto, eu tive exemplo disso em Brumadinho, fazendo, e eu vou terminar com essa imagem. A gente fala assim, tem que ter a escuta. É mais. E aí o Carlos fez mais em Brumadinho, a gente tem que fazer. Eu aprendi isso de uma forma que eu vou ser muito sincero, porque eu sou convocado pelo reitor. Eu sou o único judeu jesuíta do planeta, né? Além de ligado ao candomblé também. Mas o judaísmo e o jesuíta é quase igual, porque eu estou na PUC desde a PUC do Rio é jesuíta. O reitor me convoca, o assunto era clima, um cardeal do Observatório de Ciências do Vaticano, domingo de manhã, vinha falar sobre clima. E eu, domingo de manhã, tinha jogo do Flamengo à tarde, mas vamos lá. Eu não fui com expectativas de que ia aprender muita coisa. Eu estudo muito tudo isso. Eu fui com expectativa de cumprir o papel. Não só aprendi muitas coisas, como aprendi uma coisa que, para ir direto à pergunta, e a gente terminar dessa maneira, voltando à questão do pensamento crítico e de que a dúvida vale mais do que a resposta. A resposta a gente pega, vai lá e faz. Dúvida transforma. Dúvida modifica a gente, gera ansiedade, felicidade, o que for. E eu ouço esse cardeal, que eu infelizmente não recordo o nome agora, dizer assim, porque tem gente que acha que diálogo é um fala, o outro ouve com atenção, respeito, e ouve de verdade, escuta. Aí caraminhola, e aí ele fala e o outro ouve com atenção, de verdade, e escuta. Diálogo, dia, em grego, entre, logos, palavras, entre palavras. Isso é um diálogo. Aí eu já estava assim. Aí ele faz assim. Não. Dia em grego não quer dizer só entre. Dia em grego quer dizer entre, mas quer dizer também, por exemplo, escavar. Quer dizer também aprofundar. Se só os dois falam e se escutam, mesmo que respeitosamente, e saem da conversa iguais, não houve um diálogo. Se os dois saem da conversa com problemas e também com felicidades de soluções que perceberam e não tinham percebido, mas saem diferentes se eles aprofundaram o assunto. E se o espírito, eu estou usando a palavra espírito de propósito porque é mais do que o cérebro, do que a mente. E se o espírito sai com mais capacidade crítica, aí houve um diálogo. Aliás, essa é a solução para as fake news. Não é nenhum algoritmo que vai resolver, não. As pessoas tendo espírito crítico, bate o olho numa fake news assim e diz, fake news. Não tem dificuldade nenhuma. Não precisa de conhecimento enciclopédico, não, porque isso hoje está aqui, ó. Ah, mas eu não sei a reação química. Pronto, eu sei. Agora, se os nossos espíritos deixarem de ser o que são hoje, muito lineares, muito convictos, tendo quase que a autoestima dependente de eu estou certo. É o contrário. Se você entra numa discussão e ganha a discussão, parabéns, você saiu dela igualzinho você estava.
Ou saiu pior, saiu com orgulho besta. Venci uma discussão. Agora, se você entra numa discussão e percebe que você estava errado, meu Deus, você ganhou tanto. Ou mesmo que você continue com a mesma opinião, mas não, eu tenho que pensar e estudar mais, porque os argumentos que ele colocou... Ou percebe um novo ponto de vista. Percebe um outro ponto de vista e diz, olha, eu continuo certo. Mas ele, do lugar onde ele estava, os povos da Amazônia, que a Ludmila citou aqui, embora a gente, ele, do lugar onde ele está, ou da cultura diferente em que ele está, ou da vivência que ele teve diferente, eu estou certo, mas ele também está. Vamos aprofundar isso para nós dois estarmos certos juntos. É isso aí. Isso aí. Professor, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença, pela tua inspiração, por tudo. Eu que agradeço a vocês que instigaram essa conversa tão boa que a gente teve aqui. Um grande prazer te receber aqui. E com isso a gente encerra mais um episódio do Interculturalidades, um espaço dedicado à reflexão e ao diálogo sobre conexão entre culturas. Se este conteúdo foi relevante para você, convidamos a compartilhá-lo com a sua rede. Ampliar essas discussões é uma forma de fortalecer o entendimento e construir pontes. Agradecemos pela sua escuta e esperamos você no próximo episódio.